as meninas! Eu fui no grupo de jovens e fui animar aquele grupo, e lá eu vi minha esposa. Eu comecei a paquerar, porque eu me apaixonei por ela na hora, né? Então eu olhava pra ela e dava uma piscadinha pra entender, né? No final do mundo ela chegou pra mim e falou assim, pode? Eu falei, o que, gata? Ela disse, você tá com algum tipo nervoso? Eu disse, não, mulher, eu quero namorar você. Ela disse, não. Eu perguntei, por quê? Ela disse, você é muito feio. Mas eu passei um mês orando a Deus. Pensei que nem aquele irmão gordinho. Eu creio de lado. A esposa do gordinho, vocês vão acreditar em milagre. E se vocês verem a minha esposa, vocês vão acreditar em dois milagres. Ela é linda e casou comigo. Eu olhei, depois de um mês, ela chegou pra mim e falou assim, pode, sabe que você é até simpática? Eu falei, vamos namorar? Ela disse, não. Essa mulher, vamos fazer um namoro. Foi um mês de oração. Depois de um mês, eu falei, podemos namorar? Ela disse, pode. Vamos dar o primeiro beijo? Ela disse, vamos. Aí eu preparei o beijo para dar o primeiro beijo nela, né? Ficou de lá, eu corto um pouquinho. Aí eu dei um toquinho. E desde tempo de toquinha, aconteceu um casamento santo. E são 20 anos casados com a mesma mulher abençoada, Maria Cláudia. Festejando em família. Deus me deu logo 2 filhos. O Felipe, de 15 anos. O meu filho Felipe já está noivo, tá? As meninas aí podem esquecer. E a minha filha Mariana tem 15 anos. Só vai namorar com 18 lá em casa. Eu no sofá, ela aqui, o namorado aqui e amanhã aqui. Só o sábado, porque sexta é dia de trabalhar e estudar, e domingo é dia de igreja. Vai namorar, minha filha tem que trazer carteira de identidade, carteira de trabalho assinada, nota na escola acima de 8, não pode estar em recuperação de nenhuma matéria, está frequentando a igreja, grupo de oração, lendo a Bíblia, e não namora minha filha. Faz assim, falta pouco. Eu sou da Edição Editora de Vida, a gente trabalha no Rio tirando jovem do tráfico. E eu queria contar para você a história de um jovem chamado Cabelinha, um dos fundadores do Comando Vermelho. Como é que a história começa? Minha mãe morava numa cidade do interior do Rio. Ela estava em Picoso. E o grande sonho da minha mãe era morar no Rio de Janeiro. Então um dia ela falou para a mãe dela, mãe, eu posso ir para o Rio? A mãe dela disse, não. À noite ela pegou 2 irmãos dela, Albino e Francisco, e fugiu de casa e foi morar no Rio. Quando ela desceu na rodoviária, aquelas outras de prédio dele, ela fez assim, e começou a procurar emprego. Gente, não tem emprego para quem nasce no Rio de casa. Imagina uma pessoa sem estudo, vindo do interior, e ela passou 6 meses morando na rua, embaixo de uma marquise do caixa do porto, enquanto todos dormiam, um ficava acordado. Sabe por quê? Porque senão os jovens ricos do Rio iam lá e tacavam fogo nele, ou então roubavam a roupa dele, porque eles dormiam na rua. E de tanto procurar, os irmãos da minha mãe conseguiram um emprego de cavalariço lá de Japecube do Rio, corrida de cavalo. Já viu corrida de cavalo? Gente, eu vou interpretar para vocês, porque eu fiz 10 anos de curso de TV, cinema e teatro lá em Hollywood. Já ouviu falar em Hollywood? Lá nos Estados Unidos norte-americanos, eu vou falar. Norte-América. Os 3 atores mais bonitos de Hollywood da é o Brad Pitt, o Lorinho, o Tom Cruise e o Cosmo. Os 3 atores mais bonitos de Hollywood. Sério? De vez em quando eu vou interpretar. E eles passaram a cuidar da cocheira do
cavalo à noite, para as corridas de manhã, e eles passaram dormindo, jovens. E aí eles conseguiram um barraco no Morro do Esqueleto, que hoje em dia é Morro do Salgueiro. E minha mãe foi lá nesse morro, na favela, e eles foram morar lá. Aí eles passaram por dormir jovens e só ia para casa no domingo. E no sábado, minha mãe foi no estádio do Salgueiro para distrair a cabeça. Você aqui no nosso Nordeste vai no forró. Lá no Rio a gente vai no samba. E minha mãe foi no samba. Chegando lá, ela viu um homem muito bonito, na frente da escola de samba, com uma roupa, um apito e uma vara na mão, né? Na frente da bateria da escola de samba, fazendo assim, ó. Diretor de bateria era o meu pai, Tião Canela. Sebastião de Oliveira. Diretor de bateria, Harmonia do Salgueiro. Meu pai era tão bom no samba, que quando ele passava na Avenida Rio Branco, que era o desfile na época, o povo aplaudia. Lindo! Maravilhoso! Meu pai foi o prêmio da TV do Filho, Record, da época. E minha mãe se apaixonou e começou a namorar meu pai. Aí meu pai aproveitou e foi morar com ela no Morro do Esqueleto. Quando o segundo da minha mãe chegaram lá, viram ele, brigaram com ele e foram embora. Ficou meu pai e minha mãe. Só que lá no barraco, meu pai já estava transando com minha mãe, acima da mão do mundo. E aí minha mãe descobriu uma coisa que ela não sabia. Meu pai era um cachaceiro. Para sentar ele tinha que beber cachaça. Para desfilar ele tinha que beber cachaça. E aí, ele já não deixava minha mãe ir no samba. Sabe por quê? Como ele era cachaceiro, lá ele tinha várias outras mulheres. Meu pai saía com prostituta, meu pai saía com mulheres do forró, meu pai saía com mulheres do samba, e minha mãe ficava sozinha. Aí ele chegava bêbado de noite e queria transar com minha mãe. Minha mãe não queria, ele agarrava minha mãe, e na hora do sexo ele chegava a vomitar em cima da minha mãe. O vômito entrava pelo ouvido, pelo nariz e pela boca. Quando ela não queria fazer sexo, ele dava uma surra tão grande que minha mãe chegava a cair desmaiada porque ele dava soco na cabeça. E ela desmaiada, meu pai fazia sexo com minha mãe desmaiada. O sexo bom era com as prostitutas. Jovem, por favor, não beba. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Você não precisa de nenhuma bebida alcoólica, nem para dançar, nem para se divertir, nem para paquerar. Sabe por quê? Você enche a cara de cachaça, né? Aí conhece uma menina bonita. Aí chega na menina, fica aquele passo, faz assim. Ô, gata! A menina faz assim, né? Não é melhor você estar em Jesus e você chega na irmã e fala assim, oi, irmã. Não é melhor? É melhor. Não é melhor? Oi, irmã. Ô, Deus comigo, ô, glória! Aí eles mudaram da praia do Morro do Esqueleto, foram morar na praia do Pinho, uma favela de clube de regatas do Flamengo. Aquele time, desejo preto, que fica no Urubu, sabe? Eles tiram filho que tem no Rio, e aí foram nascer o mesmo irmão. Silmara, Solimar, Selmira, Sônia, Selma, Maura, Carlinhos, Ricardo, Pedro, Edson, Níquel. Todos os irmãos, sabe assim, ó! Sabe por que dom? Porque meu pai chegava no barraco e queria transar com minha mãe de qualquer maneira. Muitas vezes ele agarrava ela. Então ela tinha um filho atrás do outro. E quando ela tinha um filho, ele agarrava de novo. Ela tinha outro filho, ele agarrava de novo. Eu fui o filho de número 7. Eu nasci dentro de um carro da polícia. Porque a bolsa da minha mãe estourou na porta do barraco. Meu pai caiu de bêbado lá dentro. O policial viu. Pegou minha mãe e botou na patrulhinha. Aí eu saí. Ele cortou o cordão umbilical com um canivete. E me entregou dentro do hospital Miguel Couto, eu e minha mãe. A minha irmã Selma, filho número 8. Minha mãe passou a cortar a barriga porque não conseguia ter parto natural. Então minha mãe chegou com o bebê, barriga costurada. Meu pai veio e falou, desgraçado, eu quero sexo. Ela disse, eu não posso. Ele agarrou minha mãe, jogou o bebê e fez sexo com ela, os cantos estouraram, ela quase morreu de hemorragia. Voltou para o hospital, costurou de novo, e quando ela voltou, meu pai falou, desgraçada, eu quero sexo. Para ele não matar o bebê, ela teve que amarrar um pau na boca, ficar de costas, e teve que fazer sexo com meu pai, toda inflamada. Foi assim que eu nasci. Aí o governador Carlos Lacerda resolveu tirar aquela favela ali da zona sul do Rio, e ofereceu
casa para quem queria ir para a cidade de Deus. E apartamento para quem queria ir para a cidade alta. O Zé Pequeno, que morou comigo na Praia do Pinto, foi para a cidade de Deus. A história dele foi na cidade de Deus. E eu fui para a cidade alta. Correndo no tempo, eu já estava com 12 anos de idade na cidade alta. E meu pai chegava sempre na porta do barraco e fazia cocô e xixi na porta do barraco, do apartamento. Eu ia buscar meu pai lá fora, ele me esfregava o cocô e xixi na minha cara e entrava comigo, eu todo cagado. E me botava para tomar banho junto com ele. Depois ele vomitava em cima de mim. Aí quando ele melhorava, ele pegava minha mãe para transar, minha mãe dizia, eu não quero. E ele começava a bater nela. Eu ia defender minha mãe. Meu pai me dava um pontapé, eu caía do outro lado, ele levava ela para o quarto. Eu só escutava na porta os gemidos de minha mãe. De manhã eu ia ver minha mãe, ela estava com o olho inchado e dente quebrado. E ele dizia que se ela fosse embora, ele matava os próprios filhos. O meu pai trazia prostituta para dentro do apartamento, você acredita nisso? Trancava minha mãe no quarto. Meus 6 irmãos no outro quarto. Meus 5 irmãos mais velhos foram embora, não aguentaram. Apanhar. E aí, como eu era o homem mais velho, eu tinha que ficar com ele na sala. Então ele me obrigava a transar com a prostituta, com 12 anos. Eu não queria, ele e a prostituta me davam uma surra. Uma vez eu dei uma tapa na prostituta, meu pai me deu uma surra de fio, jogou sal e vinagre. E me botou para tomar banho gelado, e me jogou embaixo da cama, e eu prometi que ia matar meu pai embaixo da cama. Ele trazia os amigos no samba para dentro do apartamento, mais de 10 bêbados. E eles ficavam fazendo samba, sabe, compondo samba, com minha mãe presa no quarto. E eu ficava servindo cachaça com meu pai até 6 horas da manhã para ele e para os amigos. Quando eu cochilava assim, ó, meu pai dava uma tapa na minha cara e dizia, acorda desgraçado. E nem dormia por dia. Depois meu pai ia para dentro do quarto transar com minha mãe e eu ficava com aquele dono. Não posso te contar o que eles faziam comigo. Só vou falar uma coisinha. Eu era abusado sexualmente por aqueles 12 homens bêbados. E você não sabe como isso dói. Até hoje eu faço um tratamento na Canção Nova, faço tratamento de hemorroida, de fissuras, porque quando eles estão colocados no seu membro, era pedaço de madeira, às vezes até o dedo. E depois meu pai saía do quarto e me via chorando, pelado. Ele dava uma tapa no outro lado da cara assim, ó. E dizia assim, homem não pode chorar. Vai para dentro do quarto. E eu ia chorar dentro do meu quarto. Eu passava muita fome, porque o dinheiro do meu pai era para gastar com as prostitutas. Ele era pintor de parede, ganhava muito dinheiro. Ia gastar no samba, no forró, com as mulheres na rua e deixava eu e minha mãe passando fome com meus irmãos. Então, meu pai comia 3 vezes. Eu ia na rua, catava a comida do lixo, lá no lixão, para comer com meus irmãos, com 14 anos. Eu ia na feira, o que o feirante guardava no final da feira para pagar para os porcos. Eu pedia aquela lavagem, eu comia a lavagem que os porcos comiam. Às vezes eu carregava lata d'água no morro, começava às 8 horas da manhã e ficava até 7 horas da noite carregando lata d'água na cabeça e ganhava 1 cruzeiro de cada pessoa, porque faltava água no morro. Aí eu comprava carne de segunda e minha mãe fazia um cozido. Meu pai chegava com os amigos do samba, comia toda a comida que eu comprava. E eu ia dormir com fome. Você acredita que até hoje eu sinto o cheiro daquele cozido? Com meu dinheiro, e que meu pai comia. E de manhã eu ia lá, jogava farinha para comer o resto com meus irmãos. Fiquei tuberculoso, de tanto passar fome, passei 6 meses internado no hospital, tão sacarido. Quando eu saí de lá, eu estava melhor, meu pai me deu uma surra de pau e falou, desgraçado, entra no ritmo de novo. Gente, eu tenho como provar isso tudo, tá? Uma das coisas que minha mãe me obrigou a fazer era estudar. E um dia um amigo me viu triste e falou para mim, Zé, fuma esse baseado de maconha aqui que vai acabar os seus problemas. Eu falei, o que é isso? Isso é maconha. Fuma? Eu falei, tá bom, com 14 anos fumei o primeiro baseado. Fiquei doidão, falei, aí, maluco. Que coisa boa! E fui fumando maconha, fumando, viciei com 14 anos.
Depois que eu me iniciei, eu